Vamos então aqui continuar falando do governo de Dom Pedro I, né? E vimos, né, então que houve uma guerra pela independência, né, localizadas, né? Houve no Pará, então no interior do Piauí, na Bahia, né? Então em locais aí onde houve resistência das tropas portuguesas. E para combater os revoltosos, né, Dom Pedro contratou mercenários ingleses, né? No caso aqui, um dos mais importantes era um escocês, né? O Lord Thomas Jones Cochrane, né? E por que ele contratou mercenários? Contratou porque não havia um exército, né? Então, o uso de tropas estrangeiras foi necessário devido à formação recente do Estado brasileiro, o que dificultava a existência de um exército nacional. Então, na ausência de um exército nacional organizado, né, foi contratado mercenários. Então, este mais famoso, né, ele já tinha uma longa experiência, né? Ele lutou contra Napoleão, lutou pela independência da Argentina, do Chile, e tudo em nome do dinheiro, né? Mercenário. Então ele lutava em torno do dinheiro. Então ele tinha muita experiência, né? Marítima. Então, comandando navios, ele vai lutar contra as tropas portuguesas. Então, mercenários ajudando aí na independência do Brasil. Então, após a pacificação das regiões revoltosas, a ação que evitou o desmembramento do território, era necessário buscar então a aceitação da independência por outros países. Então, garantindo aí a unidade, né, era preciso que outros países nos reconhecessem. Então, os primeiros a reconhecer a independência brasileira foram dois reinos africanos, o de Benin, o de Lagos, né? Lagos, hoje Nigéria, né? Que tinham grandes interesses econômicos no Brasil, pois ao lado de Angola, que era uma colônia portuguesa, né? Eram os principais fornecedores de escravos, né? Já os Estados Unidos, interessados em validar a doutrina Monroe, que expressava seus interesses no continente, né, América para os americanos, né, como dizia, né, lá nos Estados Unidos, consideraram o país independente em maio de 1824. Né? Então, reinos africanos interessados no comércio de escravos. E aqui do ladinho nós temos o cais do Valongo, né, no Rio de Janeiro. O que sobrou, né, eram aí que desembarcavam os negros. Lembrando que cidades como Rio de Janeiro, como Salvador, como Cuiabá, tinham mais negros do que brancos, né? Se você fosse para Diamantino, Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade, né, que eram na época as principais cidades do Mato Grosso, tinha mais negros do que brancos, né? Então, a escravidão fazia parte desse Brasil independente. Então, desde a vinda da família real portuguesa, a influência inglesa no país era marcante. Devido à importância da Inglaterra no cenário mundial da época, reconhecer a emancipação política seria abrir caminho para que outras potências também aderissem à causa da independência do Brasil e apoiassem. Então, a Inglaterra, né, fazendo uma comparação boba, é como se fosse os Estados Unidos hoje, né? A Inglaterra era a principal potência mundial e o Brasil ser reconhecido por ela, né, levava outros países, outras potências a acreditar também no Brasil. Então, para o secretário das Relações Exteriores da Inglaterra, né, a independência era definitiva e concretizada. Então, os ingleses estavam interessados na nossa independência, né? Estavam interessados em nós há muito tempo, né? Então, já em 1810, né, nos tratados, o comércio direto Inglaterra-Brasil, né?
No entanto, né, então por que a Inglaterra já não reconhecia a nossa independência? A Inglaterra preferiu não reconhecer a independência antes dos portugueses, né? Ou seja, a Inglaterra não queria atropelar Portugal, né? Não queria criar um impasse diplomático, né? Então, os ingleses, apesar de apoiar a nossa independência, querer a nossa independência, eles esperavam primeiro uma posição de Portugal. Aí aqui uma curiosidade, né? O Dom Pedro aí primeiro, o hino, né, da independência do Brasil, ele só perdeu importância, né, depois para o hino nacional, que hoje, né, é mais lembrado do que o hino da independência. Bem, então as negociações arrastaram-se por quase 3 anos, né, entre Londres, Lisboa e Rio de Janeiro, né, entre a Inglaterra, Portugal e Brasil. Então, em 1825, por meio do Tratado de Paz e Amizade, Portugal então assinou o acordo de reconhecimento, mediante uma indenização de 2 milhões de libras, né? Então o Brasil ia ter que pagar essa multa, né? A desistência do Brasil em querer a Angola, né? Angola era uma colônia portuguesa na África, então o Brasil não podia ter interesse sobre ela, né? Lembrando, qual que era o interesse? Angola fornecia os escravos, né? O compromisso brasileiro, né, de assumir todas as dívidas contraídas por Portugal no período, né, do Reino Unido. Então, após o reconhecimento por parte de Portugal, não demorou muito para que as outras nações reconhecessem a independência. Então, a Inglaterra fez oficialmente em 1825, né, tratando em seguida de garantir a ratificação dos tratados de 1810. Ou seja, a manutenção das vantagens, né, das vantajosas tarifas, né, alfandegárias, né, que era de 15%. Então, assim, esse acordo com a Inglaterra atrapalhou muito a nossa indústria aqui, né? O Brasil, vamos lembrar que não só a Inglaterra, mas aí o restante da Europa Ocidental, Estados Unidos, depois até o Japão, vão entrar na Revolução Industrial. E o Brasil aqui, infelizmente, está... porque os produtos ingleses, eles têm uma taxa muito baixa, né, de imposto, não tem como competir. Aqui nós temos a curiosidade, né, as primeiras moedas do Brasil independente, né, os réis. Então, quanto ao pagamento da indenização, devido à insuficiência, né, do Estado brasileiro de arcar esse compromisso, né, o Brasil nasceu falido, o Brasil solicitou um empréstimo à Inglaterra. Isso significa que, no ato da independência, do nascimento da nação, também nascia a nossa dívida externa, né? Que infelizmente, né, ela vai acontecer ao longo da nossa história, vai determinar depois muitos acontecimentos da nossa história. Então, o Brasil fica independente e aí nós temos o início da dívida externa. Aqui, como curiosidade, né, o Império Britânico na época, né, ele vai até a Primeira Guerra, depois ele começa a se desmanchar. A poderosa Inglaterra, né, que vai manter comércio privilegiado com o Brasil. Isso até 1844, né? Então, a partir de 44, as coisas vão mudar, vai ter novas regras, o Brasil vai ter um princípio de industrialização, mas isso é numa outra aula.